Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, assim, é com muita alegria que nós damos início a mais uma edição do nosso E2E, né? O nosso E2E, que é o nosso workshop de especialista para especialista. Na segunda edição, que nós vamos nessa tarde de hoje, nós vamos ter as áreas de TI software, TI hardware e polímeros. E o primeiro bloco agora nós vamos estar tratando de TI hardware, tá ok? E a gente vai chamar o especialista Augusto para poder falar um pouquinho das qualificações para vocês da área de TI hardware. Antes de passar para a palavra para o Augusto, a gente queria só lembrar a vocês qual o objetivo desse nosso encontro, né, dessa nossa tarde. Então, assim, nós estamos com uma sequência com esses workshops, onde nós estamos trazendo os especialistas do Senai que desenvolveram os itinerários formativos, no caso hoje das áreas de TI hardware, TI software e polímeros, e eles vão apresentar para vocês quais foram as estratégias que estiveram ali permeando a construção desses itinerários, como é que eles se compõem do ponto de vista de módulos, unidades curriculares, possibilidades de aproveitamento de estudo. Então, eles hoje vão apresentar para vocês, numa linguagem técnica, né, para que todos vocês tenham entendimento, saibam qual a melhor forma de utilização desses itinerários, tá bom? Então, com a palavra, o nosso amigo Augusto, do Departamento Regional da Paraíba. Boa tarde, gente. Boa tarde, Augusto. Como é que vamos? Augusto, Tudo bem? fala um pouquinho das qualificações do curso de TI hardware para a gente. Olha só, de imediato, eu vou falar da parte de qualificação depois do técnico, né? Qualificação vão ser os cursos de instalador e reparador de redes de computadores, montador e reparador de computadores e operador de computador. Foram os 3 cursos que nós fizemos a atualização. Certo? Eu vou passar a apresentação, tá certo? E foi o quê? O comitê nos pediu, né, junto com o comitê de especialistas, para que nós fizéssemos essas atualizações. É bem isso. E cada dia mais a tecnologia está avançando e temos que ter atualização. Os alunos têm que fazer essas atualizações. Vamos lá. Como eu falei, os cursos que eu vou, as ocupações que eu vou falar aqui vai ser a de qualificação, um instalador e reparador de redes de computadores, montador e reparador de computadores e operador de computador. E o técnico, que vai ser o técnico em manutenção e suporte em informática, e o técnico em redes de computadores. No instalador e reparador de computador, ele foi detectado, né, por nós especialistas, né, que a principal ocupação dele é realizar instalações, configurações e manutenção de infraestrutura física e dispositivos de rede, conforme as normas e procedimentos técnicos. A atividade do instalador, reparador de redes de computador é desenvolvida em empresas de diferentes setores, portes e níveis tecnológicos diversificados, tanto empresas públicas como privadas. Lá, nós podemos ver que tivemos que acrescentar algumas competências, como houve uma atualização de curso, certo? Que foi a parte de implementar a infraestrutura física de rede, como primeira, e solucionar problemas de infraestrutura física de rede, como segunda competência implementada nesse novo curso, nessa atualização. Nós vimos também que poderíamos ter como saída do curso de reparador de redes de computador
a parte de mantenedor de redes de computadores e o testador de redes de computadores. Na grade, nós podemos ver, como na apresentação aí, ele foi dividido em 4 módulos, com 4 unidades curriculares, fazendo um total de 200 horas. Essas unidades curriculares, elas podem ser aproveitadas em outros cursos, tanto o curso de qualificação, como também o curso técnico, utilizando a mesma infraestrutura do curso técnico. Okay. Augusto, eu vi que você trouxe 3 cursos para a gente, né? O módulo básico deles, Augusto, ele é o mesmo módulo básico para os 3 cursos ou não? Sim, o módulo básico seria isso, menos a parte de operador de computador, certo? Os dois cursos, tanto o instalador como o reparador de computador, ele entra como módulo básico com o mesmo componente. Então, a escola que tiver esses 2 cursos operando, ela também tem a possibilidade de juntar essas 2 turmas, né, no módulo básico, otimizando tempo, recurso, o próprio professor, espaço, e depois abrir do introdutório para frente, é isso? Foi isso que vocês pensaram lá? Sim, Edilson, foi justamente isso, certo? A gente pensou, foi o que, na realidade, não foi só o pensamento, isso aí já foi, o comitê tinha sugerido, né? Nós fizemos um estudo para que adequasse mais no caso. Entendi. Aí, mas você tem um curso, o terceiro curso, que tem um módulo básico diferente. Você pode falar dele um pouquinho? Por que é diferente? Seria o operador de computador, não é isso que você quer falar? Que você pediu? Realmente, a questão mais vai vivenciar, vai se alterar mais na parte do específico, tá certo? Porque o básico em si é o fundamental para todos eles, tá, Edilson? Então, o básico seria Fundamentos da Tecnologia da Informação, com 40 horas, que ele vai entrar em praticamente todos os cursos de TI Hardware. Legal. E nesse específico aí, nesses, né, tanto um quanto o outro, quais são as diferenças deles? O que o mercado pediu lá no comitê, que era essencial para colocar no curso, que a gente não podia deixar de estar ensinando aos nossos alunos das nossas escolas? Olha só, na questão do instalador e reparador de redes, a gente vai trabalhar com a parte de ferramenta de organização do trabalho, e vai passar para o aluno com que ele tenha habilidades, certo? Para trabalhar em equipe, habilidades com certas aplicações necessárias ao dia a dia, certo? E seria a parte do introdutório. O específico 1 seria mais voltado para a parte específica de cada um, ok? Ou seja, o instalador de rede vai trabalhar com a parte de instalação de rede. A parte de manutenção de computador já é o quê? Já é a parte da própria manutenção do computador. Então, diferencia um do outro. Eu não poderia pegar e colocar os dois falando a mesma linguagem na questão do específico. Poderia trabalhar até o introdutório, a parte do básico, o introdutório, tudo bem, mas o específico já está, o próprio não está dizendo. Já são independentes um do outro aí, né? Já são linhas profissionais diferentes, vamos entender assim, não é isso? Exatamente. Tá. Dá sequência aí, então, para a gente. Fica à vontade. Olha só, então aí o instalador e reparador de computador seria justamente isso, as possíveis saídas, que é justamente o mantenedor de redes de computador e o testador de redes de computador. O outro curso, como eu já antecipei, né? O outro curso seria o montador e reparador de computador, que a gente pode ver que ele vai ter o quê? O básico vai ser a mesma coisa, com a mesma carga horária, certo? O introdutório também, e aí a gente vai com a parte específica, certo? Com a parte específica. No caso do montador e reparador de computador, ele realiza montagem, configuração e manutenção de computadores, instala sistemas operacionais, aplicativos, conforme as normas e procedimentos técnicos. As novas competências que foram alinhadas pelos especialistas foi a parte de instalar dispositivos de hardware e periféricos,
E a segunda, configurar dispositivos de hardware e periféricos. Ou seja, o que antes ele não fazia, certo? Ele passa agora a ter uma capacidade maior e mais trabalhado. As possíveis saídas para esse curso seriam o instalador e reparador de periféricos, o instalador reparador de redes de computadores, o operador de computador e qualificações profissionais relacionadas à manutenção de dispositivos móveis. Legal. Ele tem o quê? O módulo foi dividido em 4 módulos, o básico, o introdutório, específico e específico 2. As unidades curriculares são 4 unidades, fazendo um total de 160 horas. Ótimo. O curso de montador e reparador de computador é um curso muito requisitado no mercado, pois hoje a gente sabe, a evolução da tecnologia, os aparecimentos de novos equipamentos, faz com que haja uma procura, né? O mercado necessita desse profissional. Dentro do mercado, né, no dia a dia, né, Augusto, muitos profissionais que trabalham com os computadores, que fazem dos computadores as ferramentas, buscam N configurações diferentes, né? E justo é esse profissional que vai fazer essas configurações e botar para funcionar, é isso? Exatamente. Ele tanto vai fazer essa parte da montagem, como também ele vai resolver problemas do computador, né? Defeitos que venham a ocorrer. Então, as empresas, né, e o próprio público também está necessitando justamente desse profissional. Existe uma procura, não só por empresa, mas os profissionais liberais, ok? O profissional liberal procura muito essa parte do curso de montador e reparador de computadores. Augusto, e o que você diria, né, para os nossos colegas, os professores do Senai que atuam nessa área de TI hardware, especialmente com essas qualificações, o que você diria para eles em relação às grandes mudanças, em relação às grandes novidades que estão sendo trazidas por esse novo currículo, né? Porque ele vem de uma construção de um perfil profissional, não é isso? Que foi definido em conjunto com empresas, aonde vocês estavam lá nesse comitê. Então, assim, traz um pouco para a gente sobre essa fala dessas empresas, sobre essas tendências tecnológicas que estão aportadas nesse novo currículo das qualificações da área de hardware. Olha só, Angélia, é interessante. A questão do comitê lá de empresas, né, dos empresários, eles demonstraram para nós especialistas que com a evolução, com o aparecimento dessas novas tecnologias, cada dia mais se tem que capacitar pessoas para que eles deem manutenção, para que eles resolvam os problemas necessários na área de hardware. Então, a necessidade, o mercado em si, como já foi falado, ele necessita desse profissional. E nós lá, especialistas, sentamos e verificamos, nós, no caso, nós mostramos para ele, certo? Chegamos e passamos para ele um rol do que poderíamos alterar, do que poderíamos atualizar no curso de montador e reparador de computador. Como também nos outros cursos, que eu vou falar mais na frente, certo? A gente vê que, justamente, o que nós montamos, o que nós trabalhamos nesse itinerário, foi uma necessidade, certo? Sugerida pelo comitê de empresas, ok? Foi sugerido pelo comitê de empresas. Então, devido à atualização tecnológica, como eu falei, a gente tem que incluir justamente o que foi passado aí no novo itinerário. Ok. Beleza. Vamos lá, podemos ir para o próximo, né? Isso. O próximo é um curso que, na época que nós estávamos montando, né, até a comparação que se faz, né? Operador de computador. Aí até teve lá uma pessoa lá do comitê que disse, isso aí é o datilógrafo. Estão lembrados da máquina de datilografia? Pronto, o operador. Só que a gente não pode mais pensar dessa forma, né? O operador de computador hoje, ele não tem aquela função só de digitar.
não é? Ele tem que saber operacionalizar a máquina. Então, como foi feito lá? A parte a função dele é o quê? Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas relativas à manipulação de sistemas operacionais, clientes e seus aplicativos, bem como as capacidades sociais, organizativas e metodológicas. As principais diferenças que nós tivemos aí como novas competências que foi inserida no curso de operador foi a parte de instalação de periféricos e a parte de instalação de softwares, tá? Ou seja, esse operador do computador, ele tem como, foi dividido em 3 módulos, tá certo? As unidades curriculares são 3 unidades curriculares com a carga horária de 160 horas. O básico dele, como eu falei, Edilson, ele continua sendo fundamentos de tecnologia da informação. No específico 1, nós partimos para essa parte de sistema operacional, e os outros não tinham. E depois vem a parte de instalação de periféricos, ou seja, todos aqueles hardwares que fazem parte do computador, que estão interligados ao computador, certo? E no específico 2 foi justamente a parte de ferramentas de produtividade e recursos web. Então, esse curso de operador do computador, ele teve uma reformulação que é justamente a necessidade que o mercado tem de que aquele camarada que ele se restringia só a chegar no computador, chegar na empresa e digitar qualquer coisa, esse camarada não existe mais. Ele tem o quê? Ele vai ter que operacionalizar a máquina. Isso aí foi uma solicitação do comitê de empresas. Então, Augusto, a gente poderia dizer para os colegas que, diferente de outras versões, né, desse currículo, a gente não visualiza mais aquelas unidades curriculares de elaborar documentos no Word, elaborar planilhas, Excel, mas nós estamos visualizando agora unidades curriculares que dão a condição de uma operação mais ampliada desses equipamentos. É assim? Exatamente. Como é que eu posso dizer? Mais profundo, né? Não fica mais só aquele camarada que senta na mesinha lá e vai digitar o texto, vai saber onde é que está. Augusto? Oi. Você pode repetir, porque fugiu um pouco o seu áudio, por favor? Como eu estava dizendo, esse camarada não é mais aquele simples camarada que vai lá e digita o texto, né? Ele começa uma pessoa, é um pensante, ele não tem mais aquela questão do editor, o editor de texto, chega lá, digita o texto, aí vai na ferramenta certa. Ele vai ter que saber instalar vamos dizer, uma aplicação, home office, ele vai ter que saber instalar uma impressora, uma webcam, certo? Então, são preceitos que são passados no curso de operador do computador. Augusto, tem uma pergunta aqui do nosso amigo aqui, o Cristiano Vieira, é lá do Sistema Fieto, né, do Tocantins. Ele perguntou o seguinte: faz diferença se a escola optar por alternar a ordem de execução dos módulos específico 1 e 2 no curso de qualificação de redes de manutenção e suporte? Tem diferença se ele aplicar primeiro o específico 1 ou o específico 2? Curso de qualificação, tá? Qualificação. Seria o curso de instalador e reparador de redes de computador, não é esse? Isso. Olha só. Voltando aqui, o específico 1, ele trata o quê? A instalação e manutenção da rede local. E o outro vai ser dispositivos. Para que você saiba trabalhar com os dispositivos, você já vai ter que ter uma rede instalada. Entendeu? Então, nesse caso aí, o específico 1, ele já foi tratado justamente nessa forma, essa sequência. A gente colocou ele de uma forma que um é a sequência do outro. Então, específico 1 tem que ser nesse tempo aí do curso. Não pode ser feita a alteração. Porque você pode até dizer, dispositivos e redes locais, vamos trabalhar só os dispositivos. Vai demonstrar o dispositivo, mas o camarada não vai ter feito ainda a rede, não vai saber, não vai ter preceitos de conhecimento de como a rede está funcionando. Então, você está me dizendo que o ideal é que se trabalhe o 1 e o 2, né, nessa ordem. Exatamente. Se ele for instalar, se ele for ver dispositivo de rede local, por mais que você já tenha uma rede instalada, ele não vai conhecer aqueles componentes com profundidade para propor soluções e de verdade
a evolução profissional dele ali em relação àqueles componentes, né? Ele vai ter um conhecimento muito superficial. E se ele obedecer a ordem, ele vai ter um conhecimento maior, é isso? Exatamente, é isso que eu tentei passar. Ok? Obrigado, Augusto. Obrigado também, o Cristiano Vieira, tá? No caso aqui, Edilson e Rangélia, nós terminamos a parte de qualificação com esses 3 cursos. Tem alguma pergunta mais aí sobre eles? Para que eu adentre na parte do técnico? Não, pode prosseguir. A princípio não chegou nenhuma, É. tá? Mas a gente já diz aqui, avisa, né, para os nossos espectadores que qualquer dúvida pode ser encaminhada ao endereço senai2018@gmail.com. senai2018@gmail.com. As dúvidas podem ser encaminhadas que elas serão esclarecidas. Por favor, Augusto, pode continuar. Nós partimos agora para a parte do técnico, tá certo? O técnico em manutenção e suporte em informática. Competência de início, esse curso foi bastante trabalhoso, até porque o comitê pediu para que nós fizéssemos algumas alterações e nós tivemos o maior cuidado para não haver sombreamento de outro curso, certo? Então, a principal competência dele, a competência em geral, é o quê? Atender demandas da instalação, configuração e manutenção de sistemas computacionais. Sistema no geral, tá, gente? Periféricos e fontes chaveadas, configuração de dispositivos móveis e implementação de redes locais. Tudo seguindo as normas técnicas, tá certo? Okay. Esse curso foi dividido em 3 unidades de competência. Na unidade de competência 1, o aluno vai ter como elemento de competência, certo? A realização, ele vai ter que realizar montagem, instalação e manutenção de computadores de uso em geral, configurar periféricos e dispositivos móveis, realizar manutenção em notebook e realizar manutenção em dispositivos periféricos e fontes chaveadas. Mas a gente pode ver, essa divisão aqui, ele trata, se a gente voltar um pouco à questão do curso de qualificação, a questão do módulo básico e introdutório, que nós vamos ter aqui também, certo? Então, ele trata o quê? Faz com que o aluno ele já tenha aquele primeiro contato com equipamentos, certo? E começa-se a dar condição para que os módulos, para que a unidade posterior, ele tenha uma certa segurança no que vai trabalhar, no que vai estudar. Na unidade de competência 2, ele vai ter como elemento de competência implementar a infraestrutura de redes metálicas e wireless, instalar sistemas operacionais e aplicativos, e implementar dispositivos e periféricos de rede. Nessa competência, nesse módulo aí, essa parte de competência, ele já está o quê? Ele já tem um certo conhecimento de infraestrutura. Ele já começa a ter um pensamento diferente do anterior. Ele começa a integralizar a questão do saber fazer, certo? Ele vai ter, principalmente na parte de redes, vai trabalhar com sistemas operacionais e a parte de montagem de redes e periféricos. Na unidade de competência 3, ele vai ter como elemento de competência a configuração de servidores e ele vai saber implementar serviços de rede. Quando a gente parte para essas competências, certo? Na primeira aí, que ele diz assim, realizar a instalação e manutenção de computadores, ele está considerando necessidade do usuário. O usuário é quem vai determinar quais vão ser essas necessidades. Ele vai ter condição de verificar a compatibilidade de hardware, atender às recomendações técnicas. Na configuração de periféricos, ele vai atender às recomendações técnicas, vai considerar as necessidades dos usuários e estabelecer conectividade entre sistemas computacionais. Ele ainda vai ter como elemento de competência, certo? Na questão de realização de manutenção de notebook, ainda na primeira unidade de competência, ele vai conseguir dar manutenção preventiva e corretiva em notebooks. Ou seja, sistemas, a gente pode trabalhar com mobile, certo? Ele vai atender às recomendações técnicas e fazer essas correções.
e também é o que o mercado necessita. Foi o que nos foi pedido pelo Comitê de Empresários. Por último, na competência 1 ainda, ele vai ter como realizar manutenção de dispositivos periféricos fonte-chaveada, utilizar procedimentos de pesquisa e utilizar as ferramentas e instrumentos para verificação dos erros. Então, o técnico em manutenção e suporte, tá? Ele vai ser dividido nessa parte dessas 3 competências, que foi justamente a necessidade que foi solicitada. A primeira foi o que eu acabei de... Na segunda competência, a gente vai ver aí a parte da infraestrutura de redes metálicas e wireless, onde ele vai testar a funcionalidade das redes, certo? Redes físicas e redes wireless, elaborar documentação de conformidade com os padrões e utilizar ferramentas indicadas nas ações a serem executadas. No outro ponto seria instalação de sistemas e aplicativos. Ele primeiramente, vai considerar o requisito do cliente, porque dependendo do aplicativo que ele for instalar, ele tem que ter um certo conhecimento e ver a necessidade, se aquele hardware comporta. Vai configurar drivers de acordo com as características do hardware, vai ter que reconhecer a funcionalidade do hardware. Vai adequar os softwares e aplicativos de acordo com as características do sistema operacional. E principalmente, efetuar os ajustes e correções. Ajustes e correções quando necessário. Na parte de implementar dispositivos e periféricos de rede, ele vai fazer o teste do funcionamento, certo? Vai estabelecer conectividade entre dispositivos de rede, vai realizar também correções e vai verificar as condições de infraestrutura e ambiente de instalação. Na unidade de competência 3, a parte de configuração dos servidores, ele vai o quê? Vai considerar a necessidade do usuário, porque depende da necessidade do usuário que ele vai ver qual o servidor, o hardware e até a parte de aplicação também que ele vai utilizar. Vai saber preparar um ambiente para a instalação, com base nos serviços necessários. Vai utilizar técnicas de instalações aplicáveis ao sistema operacional. Vai realizar testes de funcionalidades e efetuar ajustes, atualizações e correções quando necessário. No implementar serviços de rede local, ele vai efetuar ajustes, atualizações e correções, elaborar também documentação, como já vem de outro, ele já vai ter capacidade de elaborar documentação técnica para um projeto que seja, certo? E vai realizar testes de funcionalidade, de acordo com o requisito dos equipamentos. Augusto, Oi. Esse técnico em manutenção e suporte informática, hoje, a escola que não tem esse curso rodando, mas ela deseja ter esse curso rodando lá na escola, né? A infraestrutura é uma infraestrutura muito grande, ou se essa escola já tiver os 3 cursos de qualificação anterior, já suporta, ou tem um upgrade um pouquinho a mais aí nessa infraestrutura? Muita coisa ou não? Edilson, era justamente isso que eu ia passar agora, que é justamente quando eu mostro aqui um pouquinho da grade curricular, certo? Justamente. Na grade curricular, ela vai me mostrar a necessidade do laboratório. Se eu partir para o básico, se eu for ver pelo módulo básico, vem lá, fundamentos da informática que foi utilizado lá em qualificação, documentação técnica que foi utilizada lá em qualificação, fundamentos de tecnologia da informação e arquitetura, no caso de manutenção, ele não vai abranger todos os cursos de qualificação. Mas, por exemplo, o de instalador e reparador de redes, se eu tiver um laboratório rodando instalador e reparador de redes, eu consigo rodar o módulo básico desse curso. E também consigo rodar uma parte do módulo específico. Então a lógica, pelo que a gente discutiu lá, é o seguinte: se você tiver um laboratório que fomente toda a parte de manutenção e suporte, você vai conseguir rodar os cursos de qualificação.
todos eles, tá? Da área de TI. Agora, só que para a infraestrutura, para um curso do técnico de manutenção e suporte, vai ter que ser uma estrutura mais robusta, vai ter que ter a aquisição de alguns material didático mais aprofundado. Augusto? Oi, tá aí, Batista. Para a gente que deu uma picotada, essa frase final aí. Justamente, ele vai ter que ter um laboratório mais robusto, um laboratório que contemple todos esses unidades curriculares. Né? Se for para o básico, até essa parte de arquitetura de computador, o instalador e reparador do computador consegue. Certo? Então, início, né? Se ele tiver uma infraestrutura para o técnico, ele consegue atender as três qualificações. Exatamente. Tá, então você tem um laboratório aí para multiuso para esses cursos, né? Exatamente. Beleza, ótimo. Como eu estava explicando, olha só, então eu tenho aqui, no caso da grade curricular, foi dividido em básico, introdutório, específico 1, específico 2 e específico 3. No caso, o básico, como eu já falei, ele não é que ele sombreie, mas ele participa, ele tem alguma coisa da parte de qualificação. Né? Na parte do introdutório, ele entra com a parte de fundamentos de eletrônica. Foi feito algumas atualizações, mas voltadas na parte de eletrônica, que é o que ele vai fomentar a parte dos componentes posteriores. Montagem e manutenção de computadores, periféricos de dispositivos móveis, manutenção de notebook e manutenção em periféricos de fonte chaveada. Faz parte do específico 1, que não cobre nenhum de qualificação. O específico 2 vai trabalhar com sistemas operacionais, a parte de infraestrutura de redes LAN e WLAN. E o específico 3 seria servidores de rede e servidores de rede local. Legal. Então, esse aí é a necessidade, é o que foi nos pedido lá pelo comitê, certo? E nós vimos a necessidade do mercado. Então, tentamos aprofundar o máximo, certo? Para que esse profissional, o técnico de manutenção e suporte em informática, ele consiga, né, adentrar no mercado com todo o conhecimento que foi trabalhado nesse descritivo. Augusto, assim, só para a gente, né, dar uma clarificada nessa fala, que o que aproveita no básico das qualificações são os fundamentos que são desenvolvidos nas qualificações e podem vir a ser aproveitados nesse módulo básico do técnico, não é assim? Não é um aproveitamento de capacidades, né? São dos fundamentos, não é assim? Exatamente. O que mais, Augusto? Qual é mais a novidade desse? Aí, no caso, o curso do técnico de manutenção e suporte, ele tem como possíveis saídas, certo? O instalador e reparador de hardware. Ele está no slide, isso que você está falando? Não. Ah, tá. Eu botei... Eu achei que você travado. O instalador e reparador de hardware, o técnico em informática, o técnico em manutenção e suporte em informática e o técnico em redes de computadores. Teria as possíveis saídas para o técnico em manutenção e suporte em informática. Desculpa, Augusto, eu não entendi. Acho que cortou. As saídas para o mercado de trabalho, tá certo? Ah, não, sim, mas são aquelas saídas assim, que o mercado pode contratar. Exatamente. Nós não estamos falando de saída curricular. Não. Assim, só para a gente explicar que não são saídas intermediárias do processo de formação do técnico em manutenção. Manutenção e suporte. Exatamente. São possibilidades, são nomenclaturas, não é isso, Augusto? Exatamente. Mas esse profissional pode vir a ser contratado no mercado. Exatamente. Legal. Augusto, eu tenho uma pergunta aqui do Alessandro Marques, e ele pergunta o seguinte: qual a diferença aí básica entre a unidade curricular de Fundamentos de Informática e a de Fundamentos de Tecnologia da Informação? Qual é a diferença? O que vocês pensaram aí para ele poder trabalhar com os alunos dele? Olha só, Fundamentos de Informática, você vai trabalhar tudo aquilo de conceitual, certo?
aquela parte histórica, aquela parte toda que envolve o conceito de informática, certo? Na parte do Fundamentos de Tecnologia da Informação, nós vamos trabalhar uma parte mais prática, onde ele vai ver, vai entender a funcionalidade, certo? De alguns equipamentos. Por isso que a carga horária dele também é uma carga horária de 40 horas. Certo, é uma unidade curricular um pouco mais mão na massa, vamos dizer. Exatamente. Assim, no básico, né? Como o Fundamentos da Informática é o primeiro, você pode até dizer, não, mas eu vou poder trabalhar, vou poder manipular Fundamentos da Informática para ficar no quarto componente. Eu digo, não, Fundamentos da Informática tem que ser o básico para que o camarada que passe para o próximo, ele tenha um conhecimento básico de tudo que vai ser trabalhado. Obrigado, Alessandro Marques, aí pela pergunta. Vamos lá, Augusto, prossiga aí. O próximo, gente, vai ser o técnico em rede de computador. O técnico em rede de computador foi um curso, foi bastante solicitado pela parte dos empresários, do comitê de empresários, certo? E a gente tentou organizar ele de uma forma que desse um procedimento que se adequasse a melhor parte ao mercado, à necessidade do mercado. Tá? Ele também foi dividido em 4 unidades de competência, tá certo? Foi dividido em 4 unidades de competência, unidade de competência 1, 2, 3 e 4, e ele tem como objetivo geral atender demanda da instalação e da manutenção de redes locais, administrar e integrar redes de computadores e implantar mecanismos de segurança e monitoramento, seguindo normas técnicas, ambientais de qualidade e saúde do trabalho. Esse curso, como eu falei, foi dividido em 4 competências. Na unidade 1, o aluno vai ter como elemento de competência implementar a infraestrutura de redes metálicas e wireless, onde ele vai trabalhar aquela parte de cabeamento, parte de cumprimento de normas, realização de correções e ajustes. Vai também entender a especificação da infraestrutura física do ambiente. Ele vai instalar sistemas operacionais e aplicativos, implementar dispositivos e periféricos de rede. Isso na unidade 1. Na unidade 2, ele vai ter como elemento de competência configurar servidores, implementar serviços de rede local, implementar serviços de rede corporativa. Na unidade 3, ele vai ter como elementos de competência configurar ativos de rede, implementar soluções de convergência de rede e implementar infraestrutura de rede ótica. No quarto, ele vai implementar mecanismos de segurança em rede e implementar mecanismos de monitoramento de rede. Quando a gente fala aí da parte de unidade de competência 1, que vem a parte de implementação da infraestrutura de redes metálicas e wireless, certo? Ele vai tratar justamente de utilizar materiais próprios de acordo com as características da rede construída, utilizar os equipamentos e ferramentas indicados para as ações a serem executadas e testar o funcionamento da rede física. No instalar sistemas operacionais, ele vai o quê? Vai atender às normas técnicas e requisitos, utilizar as técnicas de instalações aplicáveis ao sistema operacional, configurar aplicações de drivers, adequar os softwares e aplicativos de acordo com as características, realizar os testes de funcionalidades pertinentes. No implementar dispositivos e periféricos, nós vamos ter a parte de configuração de dispositivos e periféricos, de acordo com o projeto, ou seja, ele já vai ter que ter um conhecimento, ele vai ter que ter um entendimento de projeto, vai saber ler o projeto, vai verificar as condições de infraestrutura do ambiente de instalação,
vai atender às recomendações técnicas contidas no projeto, vai testar o funcionamento dos dispositivos e periféricos com referência aos padrões estabelecidos, vai também ter a possibilidade de elaborar uma documentação técnica de instalação com referência aos padrões estabelecidos, vai realizar ajustes e correções quando necessário. Na unidade de competência 2, nós temos a configuração de servidores. Ele vai o quê? Vai considerar a necessidade do usuário. Vai ver qual o servidor que o usuário necessita, qual é a aplicação. Vai verificar a compatibilidade do hardware com o sistema operacional. Vai entender a funcionalidade do hardware em si. Vai saber preparar o ambiente para a instalação com base nos serviços a serem utilizados, os serviços de redes a serem utilizados. Vai utilizar técnicas de instalação aplicáveis ao sistema operacional selecionado. Vai realizar testes de funcionalidades pertinentes e efetuar ajustes e correções quando necessário. No caso, voltado para a configuração de servidores. Na parte de implementação do serviço, ele vai ter que entender a parte de considerar a parte de política de segurança estabelecida pela empresa, efetuar ajustes e atualizações e correções quando necessário, configurar serviço de rede conforme o projeto ou necessidade ao interesse do cliente, e também vai saber fazer os testes de funcionalidade de acordo com o requisito técnico do serviço implementado. Iniciativa vai ter as políticas de segurança ou quando estabelecer a empresa. Vai efetuar ajustes, atualizações e correções a parte de implementação, vai saber elaborar uma documentação técnica com base nos padrões da rede corporativa, vai saber configurar serviço de rede conforme o projeto e necessidade de interesse do cliente. Na unidade de competência 3, ele vai partir para a configuração de ativos de rede. Vai considerar as necessidades do usuário, a necessidade que vai ser necessária para a configuração daqueles equipamentos, vai utilizar técnicas e padrões de instalação e configuração indicadas pelo fabricante, ele vai ter entendimento técnico de manuais, vai considerar as condições ambientais e de infraestrutura física do contexto de instalação da rede, vai realizar os testes de funcionalidade dos ativos, efetuar ajustes e atualizações de correções, e também vai, na parte de configurar os ativos, ele vai também ter conhecimento de como elaborar uma documentação técnica em cima desses ativos. Na parte de implementação de soluções de convergência, ele vai saber utilizar a parte do manual técnico, certo? Entender padrões de instalação e configuração, vai saber fazer os testes de funcionalidade, efetuar ajustes, atualizações e correções, e vai considerar as novas tecnologias convergentes que atendem às especificações do projeto. Na implementação da infraestrutura da rede ótica, ele vai também saber considerar as especificações da infraestrutura física, utilizar materiais próprios de acordo com as características da rede a ser constituída, utilizar equipamentos e ferramentas indicados para as ações a serem executadas, testar o funcionamento da rede física, realizar correções e ajustes e também saber elaborar uma documentação conforme a infraestrutura dessa rede ótica. Na unidade de competência 4, nós vamos ter como elemento de competência implementar um mecanismo de segurança de rede. O aluno vai saber configurar a funcionalidade dos mecanismos de segurança de acordo com as políticas de segurança. Vai realizar testes de funcionalidade do mecanismo de segurança, efetuar ajustes, atualizações e correções, quando necessário. Também sabendo montar a documentação técnica. Elaborar uma documentação técnica. No outro elemento de competência vem a implementação de mecanismos de monitoramento de rede. Ele vai realizar testes de funcionalidade, vai saber utilizar aplicações voltadas a esse monitoramento, vai saber gerar relatórios relativos à funcionalidade e desempenho da rede e também saber configurar a funcionalidade dos mecanismos.
Então, Augusto, nessa unidade de competência 4 aí que você trouxe, esse técnico de rede de computadores, ele também tem uma parte imprescindível aí de gestão de processos, né, de geração de relatório e, com certeza, aí de orientação de equipe, é isso? Exatamente. Ele vem justamente aqui com a grade curricular, como eu estou postando aí a grade curricular, ele vem a base da documentação técnica e ele mostra, tem uma parte lá que é justamente na parte de, deixa eu me lembrar aqui, fundamentos, serviço, documentação técnica mesmo, ele vem com uma parte de gestão. E não é uma parte que ele vai o quê? Vai conseguir fazer com que ele coordene, coordene uma pequena equipe, faça com que ele em si consiga trabalhar em equipe. Augusto, só assim, para a gente, não só nesse curso, né, mas em todos os cursos técnicos dessa área, por exemplo, essas unidades curriculares que estão dentro dos módulos, no caso, os módulos, por exemplo, específico, tem problema eu inverter a ordem, porque agora há pouco foi perguntado para a gente sobre módulo, né? Que eu poderia trazer o 2 para 1 ou seguir a sequência. No caso das unidades curriculares, eu obrigatoriamente tenho que seguir, como essa questão de pré-requisito nesses cursos que você apresentou, os técnicos? Angélia, quando a gente fala de módulo específico, a gente primou muito por isso, certo? Porque a gente vê a questão do manuseio do laboratório. Em alguns casos, certo? Em alguns casos, não no total, há possibilidade. No módulo básico, a gente já sabe que tem essa possibilidade, mas no módulo específico, por exemplo, eu vou trabalhar aqui com redes ópticas, certo? Mas para que eu trabalhe com redes ópticas, eu tenho que saber serviço de rede corporativa, eu tenho que ter já, de uma certa forma, um pouco de conhecimento de fundamentos de eletrônica. Então, no caso, na parte específica, ele tem que seguir o padrão, tem que seguir a sequência. Mas dentro do módulo, por exemplo, você tem redes óticas, comutação e tem redes convergentes. Eu poderia, ao invés de começar com redes óticas, começar o específico 2 com as redes convergentes, por exemplo? Poderia, certo? Só que, mais na frente, não, pode. E nesse caso aí, é porque existem alguns parâmetros e a pessoa tem que, na hora de montar, na hora que nós montamos, deixamos escalonados que fosse dessa forma. Porque existe uma sequência cronológica. Então, por exemplo, rede ótica, você vai trabalhar com rede ótica. Redes convergentes, vai fazer o quê? Você vai convergir uma rede para outra. No caso, eu posso trabalhar a parte de convergência de rede ótica para rede cabeada, ou então utilizar um VoIP, por exemplo. Então, é interessante que ele siga essa sequência. Nós não mudemos a partir do específico, certo? A partir dos módulos específicos, que nós não façamos essa alteração. Bacana. Ok. Eu vi aqui ainda que no caso do curso de rede, certo? Eu estava até conversando com outro especialista. Lá, no itinerário, nós não colocamos possíveis saídas, tá certo? Possíveis saídas, assim, para cursos, né? Exatamente. O que foi que a gente viu aí? Foi que a pessoa terminando um curso, ele pode fazer o quê? Ele está apto a fazer cursos de aperfeiçoamento na área de redes. Então tá, com essa resposta nós já atendemos também a complementação da pergunta do Cristiano sobre essa possibilidade de módulos, e aí a gente caminha, né, para a conclusão da sua fala, para a gente poder chamar o Stephanie para nos falar sobre os outros 2 cursos que faltam dessa área de hardware. No caso aí, o curso de redes, a gente também, lá com o comitê, certo? O comitê de especialista e o comitê de empresário, a gente viu a necessidade dessa atualização justamente pela demanda do mercado, justamente as atualizações, os novos equipamentos, as novas tecnologias que estão aparecendo. Então, o curso de técnico em redes hoje montado, que está no itinerário, ele está pronto para o mercado, a necessidade do mercado. Beleza, Augusto. Augusto, tem só uma perguntinha rápida aqui para a gente finalizar, tá? Para chamar o Stephanie. Tá? A pergunta é do José Luiz, tá? Da ITER da Paraíba.
tá? Ele pergunta o seguinte, do curso de operador de computadores, tá? O curso de qualificação. Além da instalação de software, também haverá instalação de sistemas operacionais realizados por esse profissional, por esse aluno, ou não? Aproveita na tua resposta, Augusto, já complementa dizendo para a gente, para responder o João Cleiton, qual a diferença entre periféricos e dispositivos móveis? Numa resposta só, atenta às duas, por favor. Olha só, a questão do curso de operador, como eu falei, lá estava falando no curso, ele deixou de ter aquela característica de ser o camarada que vai lá só e digita o texto e sabe utilizar a ferramenta, né? Ele tem como prioridade também trabalhar com a parte de softwares, ou seja, de instalação de aplicações, de instalação de sistemas operacionais. Então, ele, de uma certa forma, ele vai ter que fazer a parte de instalação, certo? Ok. No outro caso, a questão do periférico e móvel, o periférico vai ser aquele que está o quê? Está interligado ao computador. Aí você trabalha um dispositivo móvel. Hoje a gente sabe que existe a possibilidade de periféricos Wi-Fi, sem fio. Mas mesmo assim, quando a gente trata o periférico, ele está ali na periferia. O dispositivo móvel ele vai se tornar mais distante do hardware principal. Beleza, Augusto. Augusto, muito obrigado pela sua participação, excelente a sua colaboração e mostrar aí para todos os nossos colegas, né, qual foi a visão que os especialistas desenvolveram esse itinerário e à luz aí das empresas, né, das necessidades que elas trouxeram para dentro do comitê. Muito obrigado, Augusto. Eu que agradeço, Adilson, certo? E qualquer dúvida, tem aí o e-mail, né? Podem passar o e-mail, a gente está aqui para responder. Mas o que precisarem, estamos às ordens. Tá certo? Ok. Um abração a todos. Uma boa tarde. Gente, olha só, todas as áreas, né, todos os itinerários, eles podem ser encontrados no nosso sistema de gestão dos itinerários nacionais, no endereço itinerário.senai.br. Lá é o nosso sistema onde vocês podem fazer o download do arquivo completo, podem enviar sugestões também de alterações e conhecer outros cursos, né, de aperfeiçoamento, outras possibilidades para a área de TI Hardware, tá? Então, agora, com a continuação ainda da área de TI Hardware, com os nossos outros dois cursos, né, um curso técnico e o tecnólogo, a gente vai chamar o Stephanie, do Departamento Regional de Goiás, para apresentar para a gente essa completação da área de TI Hardware. Stephanie, teve uma mudança aí entre TI Software e TI Hardware no curso técnico. Explica para a gente como foi isso aí e que curso técnico é esse, né? E como ficou. Todo mundo quer saber. Bom, obrigado, Edilson, obrigado, Angélica. Em nome de vocês dois, agradecer o Departamento Nacional, agradecer o meu DR pela oportunidade de estar aqui e quero saudar todos os especialistas que estão nos assistindo aí no Brasil todo. Para mim é uma grande honra falar para tanta gente, né, tantos profissionais com um grande gabarito. Bom, eu fiz uma apresentação, Edilson, vou colocar ela aqui, me permita, por gentileza. Claro. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui. Todo mundo consegue visualizar aí? Isso, sim. Okay. Beleza. Bom, antes de mais nada, assim, só apresentando um pouquinho, né? Sou o professor Stephanie, aqui, especialista em segurança aqui do estado de Goiás. O pessoal acha que é uma loira linda, de olhos azuis, mas não é não, viu, gente? E estamos juntos aqui. Bom, respondendo a tua pergunta, né? Houve sim o técnico em informática, ele era do TI de software, até na versão 4 ele estava na parte de TI software, e devido a algumas regulamentações junto ao MEC, né, a mudança da CBO, ele agora se enquadra no TI hardware. E houve uma mesclagem entre o TI software, entre o técnico em informática com o anterior, que era muito
na versão 4 ele era praticamente 100% programação e desenvolvimento, e agora na nova versão integrada TI Hardware, o técnico em informática ele mesclou com o técnico em montagem, manutenção e suporte informático, tá? Então, esse curso, né, ele é um curso de 1.200 horas, né, ele hoje está na parte de TI Hardware, e ele atende, além das instalações, configurações, manutenção, do que tange a parte do manutenção e suporte informática, ele agora tem a parte de desenvolvimento na parte tanto web quanto para desktop, banco de dados, etc. Então, hoje, o que mudou, né, da versão anterior para a versão nova foi justamente essas questões, né, e hoje, como a gente pode perceber na grade curricular dele, né, o básico permanece o mesmo para o técnico em manutenção e suporte informática, o técnico em rede de computadores. Então, o componente, o módulo básico, ele é o mesmo, tá? O que muda? Muda aí a parte introdutória, que aí já entra lógica e programação, e o específico 1, que está a parte de programação orientada a objetos, banco de dados. A partir do específico 2, né, aí já volta a algumas características do técnico em manutenção e suporte informático. Certo? Beleza. Bom, então, assim, essas foi a principal mudança, né, desse curso que agora nós temos na versão 6 do itinerário. Bom, então, se a gente pegar as unidades de competência, né, que são 4, né, se a gente perceber, ele é bem semelhante à unidade de competência do técnico em manutenção e suporte informático, que o professor explanou muito bem. A única situação que a gente vai mudar é na unidade de competência 4, que é desenvolver aplicações para desktop em banco de dados, web, seguindo as normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho. Então, muda justamente essas situações aí do técnico da versão 4, né, para a nova versão agora. E aí, já falando assim, das possíveis saídas para o mercado, tá? Não é as saídas das unidades curriculares, que isso não foi previsto, como bem o Augusto falou, né? Mas para as saídas do mercado, é o assistente de manutenção e suporte, assistente de rede de computadores, programador e técnico de informática. Isso foi o que foi acordado junto com os especialistas e os profissionais que foram convidados lá, empresários que foram convidados para estar compondo o comitê. Então, basicamente, são essas questões aí do técnico em informática. Se alguém tiver alguma questão, foi bem simples, não sei se eu consegui ser bem claro e objetivo. Foi bastante claro o objetivo, sim, Stephanie. Você apresentou aí as principais mudanças, muito bacana, mas a gente tem aí também para você falar do tecnólogo, né? É verdade. O tecnólogo, ele hoje na versão 6, ele teve uma pequena mudança na carga horária, que ele era 2.100 horas e baixou a carga horária mínima dele, a CBO também houve uma pequena alteração, tá? Mas foi basicamente essas as alterações assim, que foram bem visíveis da versão anterior para essa versão agora. Bom, o tecnólogo, pessoal, ele é um curso superior, né? Então, assim, quando a gente compara o tecnólogo em rede de computadores com o técnico em rede de computadores, o tecnólogo ele está no nível gerencial, tá? Então, assim, deixa eu só passar aqui rapidamente, só para a gente entender que as unidades de competência eu volto. Então, assim, se a gente pegar as unidades de competência do técnico em redes e do tecnólogo em redes, a diferença está justamente na gerência, né? Perceba que os verbos são sempre projetar, implementar, gerenciar, integrar, né?
Então, é um nível um pouquinho diferente do técnico em redes. E aí, assim, se você pode me perguntar assim, Edilson, e o pessoal pode ter essa dúvida. Para mim poder implementar o tecnólogo na minha unidade, hoje eu já rodo técnico em redes. Existe alguma diferença? Existe alguma situação de infraestrutura que eu tenho que fazer um investimento um pouco diferenciado? Não muito, né? Para quem já roda o técnico em redes, evidentemente que para rodar o tecnólogo, né, vai ter que fazer o projeto junto ao MEC, são as situações legais que o DN tem a total autonomia e muita competência para apoiar cada unidade, e faz isso com muita excelência, mas só que em questão de infraestrutura, o investimento é muito pouco, tá? Por exemplo, normalmente no técnico em redes, o pessoal não precisa investir em um storage, em um servidor para fazer virtualização, né? No tecnólogo, aí há essa necessidade. Então, assim, são pequenos investimentos, não muitos, tá? Mas que é necessário, sim, fazer caso, né, algum DR queira implementar o tecnólogo. Bom, então, pode falar. Pessoal, então, em relação à gestão, para ficar bem claro lá para o pessoal, vamos ver se eu entendi certinho e ver se o pessoal entendeu isso também. A questão de gestão lá, o tecnólogo, ele faz uma gestão, então, do negócio em si. Ele vai ao mercado, faz prospecção, volta, faz desenvolvimento para fazer essa gestão do negócio em si. E o técnico, ele faz uma gestão da operação. E, logo, a qualificação é a operação. É isso? É exatamente isso. O que não isenta, evidentemente, do profissional de tecnólogo de também ele saiba fazer a operação. Ele sabe fazer a operação, né? Mas ele está no nível gerencial disso, de planejar, de prospectar, né? De executar o projeto, de assumir responsabilidades frente ao projeto, responsabilidades legais, né? Então, ele está no nível um pouquinho acima do técnico em redes. Ok, beleza, ficou claro. Beleza. Bom, então assim, no módulo básico, né, então a gente tem essas unidades curriculares. Aí você pode me perguntar assim, são iguais às do técnico? São iguais às do técnico, Stefano? Não são iguais às do técnico. As cargas horárias são diferentes, né, e as disciplinas são também, apesar de acabar sombreando um pouco, né, evidentemente, mas é um pouquinho diferente, sim. Não dá para fazer nenhum tipo de aproveitamento, né, a não ser que o aluno faça alguma prova de competência para entrar em alguma unidade aí do tecnólogo, evidentemente, após fazer o vestibular para ingressar no mesmo. Certo? E assim, a gente queria aqui agora também fazer só uma parte, Stephanie, e dizer para os departamentos regionais o seguinte: todo departamento regional tem no seu regimento os procedimentos para aproveitamento de estudo. Então, os itinerários, quando eles trazem a indicação desses aproveitamentos, eles estão trazendo do ponto de vista curricular, aonde é possível esse aproveitamento dessas capacidades, né, desses conhecimentos que são desenvolvidos. Mas todo departamento regional tem as suas normas, o seu regulamento de como vai fazer esse aproveitamento, tá? E quando a gente fala de aproveitamentos, assim, principalmente desses de um nível para o outro, né, por exemplo, um técnico para um tecnólogo, a gente sempre está falando de aproveitamento de fundamentos, né? Porque a gente entende que as capacidades técnicas que são desenvolvidas num técnico, elas têm um nível de complexidade diferente das capacidades técnicas que são desenvolvidas no tecnólogo, não é assim, Stephanie? Muito bem colocado, Angélia, exatamente isso. Bom, e isso também é até uma questão, Angélia, que é bom salientar, que foi uma colocação também, não só do ponto de vista dos especialistas, que, no caso,
ali a gente compôs o comitê, mas com relação também aos empresários, né? Porque o empresário, ele gera uma expectativa bem diferente de uma pessoa que forma no tecnólogo para uma pessoa que forma no técnico em redes. Então, assim, na fala deles mesmo, né, as expectativas que eles esperam desses profissionais são diferentes. Então, mas assim, o que você colocou está muito bem colocado, é exatamente isso mesmo. Tá. Podemos prosseguir? Podemos, vamos lá. Então tá, então, bom, então assim, eu só coloquei aqui as unidades curriculares para a gente perceber hoje o que tange, o que é tratado dentro do tecnólogo. Eu não vou entrar profundamente em cada unidade curricular dessa, tá? Mas só para a gente perceber, né, que o básico ele é bem diferente do básico do técnico em manutenção e suporte, do técnico em informática, do técnico em rede de computadores, né? O específico 1, né, ele também é bem diferente, ele acaba sombreando algumas coisas, como serviço de redes, administração em sistemas operacionais livres, mas ele acaba sendo diferente não só nas cargas horárias, mas também em algumas outras unidades curriculares que aparecem aqui e não vão aparecer no técnico, tá? E ele é diferente dos demais, ele vai, além do específico 3, né, do 2 e do 3, que o técnico também tem, ele entra no específico 4, né? Então, cada específico desse é um semestre, tá? Normalmente a gente trata como um semestre. Então, são aí 5 semestres, né? Certo? Todo atendimento aí que vocês fizeram, né, a parte técnica, vocês também pensaram na operacional, dividindo aí todos os módulos assim igualmente por semestre, para ficar fácil na aplicação, já para vir direitinho dentro do documento, na aplicação para os DRs, não é isso? Isso, foi ouvido, né, os DRs que já rodam o tecnólogo em suas unidades, e isso foi, inclusive, uma cobrança dos mesmos, né? Então, realmente, a gente pensou, ouviu os especialistas que estavam compondo lá o comitê, que rodam, né, o tecnólogo, né? Se não me engano, eu não saberia citar aqui ao certo quais são, mas exatamente, eu sei que Bahia roda, eu sei que aqui Goiás roda, e tem um outro estado também que roda, não me foge aqui o nome, mas a gente ouviu, né, e aí chegamos nesse consenso. Beleza? Ótimo. Bom, aqui eu já falei, as possíveis saídas para o mercado, né? Aí são essas saídas: administrador de rede, analista de rede de comunicação, analista de suporte de rede, gerente de projeto, gerente de segurança, gerente de suporte, né? E o próprio tecnólogo. Então, perceba que até as saídas são a nível gerencial, né? De gestão, um cara que realmente toma decisão, um cara que tem a responsabilidade, não isentando, evidentemente, com o profissional do técnico, mas esse de uma forma um pouco mais expressiva. Stephanie, só lembrando também, reforçando, né, a sua fala aqui para os departamentos regionais, que essas possíveis saídas para o mercado não são saídas intermediárias do currículo, né? Isso daí é um tópico que está no contexto de trabalho, que é a segunda parte do perfil profissional, onde as empresas trazem para a gente em que contexto aquele profissional está inserido. Então, nessa perspectiva, elas entendem que o tecnólogo em redes, ele pode ser contratado, podem existir possibilidades de contratação para ele no mercado com essas nomenclaturas aqui relacionadas, tá? Então, não são saídas intermediárias do currículo. Perfeitamente, exatamente. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida com relação ao tecnólogo, que agora a gente passa para o aperfeiçoamento. Isso, vamos lá. Pode passar o aperfeiçoamento. Vamos lá. Bom, o aperfeiçoamento profissional, eu vou só passar aqui, depois eu volto. Se a gente olhar para essa planilha, tá? Cada qualificação e cada técnico, né, e assim como tecnólogo, foi sugerido alguns cursos de aperfeiçoamento
ou algumas áreas, algumas áreas de conhecimento. Então, cursos ou áreas de conhecimento, para que isso possa se desdobrar em outros cursos de aperfeiçoamento visando as áreas de conhecimento, tá? Então, se a gente olhar de A a Z, né, no itinerário de TI Hardware, algumas áreas de conhecimento, elas acabam sombreando uma a outra. Por exemplo, IPv6, né, ela vai lá do instalador reparador de rede de computadores, né, e aparece também lá nos técnicos, né? Então, isso significa quê? Significa que eu posso montar um curso de aperfeiçoamento profissional para o instalador e reparador de redes de computadores, visando a parte de IPv6, um curso mais básico, né? Já nos técnicos de IPv6, um curso um pouco mais avançado, né? Que trata aí segmentação de rede, etc., né? Então, existe essa perspectiva. Então, visando isso, a gente até chegou a elaborar alguns cursos de aperfeiçoamento profissional, né? Esses cursos, ele fica disponível no DN, né? Se algum DR quiser ter acesso, né, ao conteúdo programático, à carga horária, né, ao objetivo, a justificativa do curso, isso tudo está disponível para o DN, né? A gente disponibilizou para que todos possam ter acesso. Então, backup computacional, né, Bacro, cabeamento estruturado, desenho técnico assistido por computador, AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, manutenção de dispositivos móveis, teste em vulnerabilidade de segurança, que é o pentest, análise forense computacional, então, enfim. São vários cursos de aperfeiçoamento profissional, né, que, repito, se desdobra assim, nas áreas de conhecimento pelo qual os especialistas entenderam que seria o mais adequado, também ouvindo, né, o mercado, ouvindo os empresários que estavam lá naquele dia. Beleza? Beleza, ótimo. E aí eu lembro que tanto o documento, né, do perfil com o desenho, assim como esses aperfeiçoamentos, eles estão todos disponíveis no sistema, né, no site do itinerário, que é itinerário.senai.br. Perfeitamente, exatamente, isso aí. Tá? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e aqui eu deixo, né, à disposição para perguntas, tirar dúvidas. Fiquem à vontade aí para fazer os questionamentos. Ok. Eu tenho uma consideração aqui, uma pergunta da Priscila, do Acre. Ela pergunta se tem algum prazo para que as escolas do Senai adequem seus cursos ao itinerário. Então, assim, Priscila, não existe um prazo, né? O Departamento Nacional não estabeleceu um período, mas a gente orienta que eles sejam adequados o mais rápido possível. Por quê? Porque hoje todos os demais programas do Departamento Nacional, eles são elaborados a partir dos itinerários. Então, por exemplo, a avaliação de desempenho de estudante, a matriz é feita a partir do itinerário. A avaliação de egresso são os cursos que são elaborados a partir, né, dos itinerários. Relação de material didático, livro didático, tudo é feito a partir do itinerário. Então, é importante a adoção para que o Departamento Regional possa se manter alinhado a essas demandas, né, a essas ações nacionais, tá? TI Hardware também, tá? A gente foi desenvolver situações de aprendizagem para os cursos técnicos, todos os três, tá? E ele já se encontra lá no mundoscenaidocente.senai.br, tá? Todo mundo pode acessar, fazer o cadastro e baixar essas situações de aprendizagem ou até mesmo subir, né? Inserir as suas situações de aprendizagem desenvolvidas aí na sua escola, no seu DR, tá ok? Para que seja compartilhada com todos os docentes. Lembrando que a metodologia tem as orientações para a elaboração de situações de aprendizagem, né? Existe um método, inclusive está disponível na extranet, essa oficina, que ela é desenvolvida pelo Departamento Nacional, com as orientações para a elaboração de situações de aprendizagem, que devem ser desenvolvidas a partir
também dos itinerários, tá? Então, assim, para a gente fechar com o Augusto e com o Stephanie, tem duas perguntas aqui que eu achei muito pertinentes, aí queria que vocês, por gentileza, respondessem o que se achar mais confortável para responder, para a gente poder finalizar. São duas perguntas, uma é a do Genivon Pereira, não identificou o departamento regional, e a outra é da Leila. Eles perguntam o seguinte: por que foi removido o módulo de cabeamento estruturado e por que foi removida a unidade curricular de montagem e manutenção de computadores e foi mantida a de fundamentos de eletroeletrônica? Como ela não situou o curso, eu estou entendendo que nós estamos falando dos cursos técnicos apresentados pelo Augusto. Se for, por favor, Augusto, você poderia responder para a gente? Você ouviu direitinho a pergunta, Augusto? Ouvi sim, Angélia. Eu creio que ela deve estar falando do de redes, não é isso? Eu creio que sim, que foi... Ela pergunta por que foi retirada a unidade de montagem e manutenção de computadores, mas mantiveram a de fundamentos de eletroeletrônica. Olha só, fundamentos de eletroeletrônica, de uma certa forma, ela dá base para você trabalhar com tudo, né? Se você vai trabalhar com os equipamentos eletrônicos, você tem que ter um certo conhecimento, né, de eletroeletrônica. Então, a parte de manutenção de computadores, nós tiramos mais, porque ela faz parte do curso técnico em manutenção e suporte. Se nós deixássemos, então um curso praticamente iria, se a gente olhar basicamente, iria estar sombreando o outro, entendeu? Então foi por isso que foi retirado. E a parte de cabeamento estruturado faz parte da parte de arquitetura de redes. Então está inserido lá. Ok. Ele não foi retirado, foi tirado o completo, mas ele faz parte do curso lá. Beleza. Então tá bom, obrigada, Augusto. Assim, a gente queria ir caminhando aqui para o encerramento desse primeiro bloco com a área de TI Hardware, né, agradecendo a todas as perguntas que foram enviadas, dizendo que as que não foram respondidas aqui, depois nós vamos providenciar uma forma de entrega dessas, esclarecimento a essas dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode continuar enviando, que depois a gente submete essas dúvidas aos especialistas, para que eles possam nos esclarecer. E peço aos interlocutores que mandem fotos e mandem para a gente ali naquele nosso grupo do WhatsApp a quantidade de participantes dos seus departamentos regionais, tá bom? Rogério. Por favor, quem chama? Não, só para complementar aí a resposta do Augusto, né? No técnico em rede de computadores, né, na unidade específica, se não me engano, 3, lá existe a parte de cabeamento de rede óptica. Tá? Então, assim, ele não foi retirado completamente, não. Tá? Só para complementar aí a resposta do Augusto. Tá, então ela foi redirecionada, não é isso? Ele tem um foco mais nas redes ópticas, a parte de cabeamento. Tá? Mas a parte ainda existe. Ok. Ok, obrigado, Stephanie, por toda a sua colaboração, tá? Por sua participação também. Obrigado, Augusto. E vamos encerrar esse bloco. Nós vamos pedir 5 minutinhos aqui para a gente colocar o pessoal do próximo bloco no ar, beber uma água aí, eu acredito que vocês queiram também. E voltamos já, daqui a 5 minutinhos.